Bom, vamos lá. Aula 11 da capa 3 do setor B, Introdução à Química Orgânica, páginas 135 a 137. Posteriormente, caderno de exercícios do capítulo 11 também do setor B, página 206, exercícios do 1 ao 5. Então, para relembrar, química orgânica é aquela química responsável pelo estudo dos compostos do elemento carbono. Então, nós temos ali alguns postulados do Kekulé que vão ser muito importantes para a gente conseguir desenvolver bem esse estudo. Os três são os seguintes. O carbono ele é tetravalente, ou seja, ele precisa fazer 4 ligações para se manter estável. As ligações são equivalentes, ou seja, elas estão sempre de uma maneira geometricamente falando postadas em lugar que deixa com que a cadeia fique sempre no melhor arranjo possível, e elas têm valores também energeticamente falando iguais, e isso combina no encadeamento, ou seja, os compostos do carbono eles podem e irão formar cadeias. Então eu tenho alguns tipos de carbono, ou melhor, os tipos de carbono. O carbono ele é primário, quando ele está ligado apenas a um carbono. Ele é secundário quando está ligado a 2, terciário quando está ligado a 3 carbonos e quaternário quando está ligado a 4 carbonos. Detalhe, é um carbono ligado a outro. Se estiver ligado a algum outro tipo de elemento, não é considerado como um tipo de carbono dentro dessa classificação que a gente acabou de ver. Dito isso, as cadeias carbônicas elas podem ser classificadas de acordo com as estruturas que elas vão apresentar. Então, nós temos uma sinopse, ou seja, um pequeno resumo do que pode aparecer para uma cadeia carbônica. Então, aqui nós temos a cadeia carbônica de uma maneira principal e primariamente, ela pode ser classificada em aberta, que também pode ser chamada de acíclica ou alifática, e ela pode ser fechada ou simplesmente cíclica. Para a cadeia aberta, ela pode ser normal ou ramificada, ou seja, ela pode ser toda, entre aspas, reta, ou possuir alguns grupos substituintes. Então, se ela for toda reta, normal. Se possuir 1, 2 ou mais grupos substituintes, ramificada. Ela pode ser saturada ou insaturada, isso depende do tipo de ligação. Então, ela será saturada quando possuir apenas ligações simples entre carbonos, e ela será insaturada quando possuir dupla ligação ou tripla ligação entre carbonos. Detalhe, entre carbonos. Homogênea ou heterogênea, com ou sem a presença de um heteroátomo. Que é isso? É um átomo diferente de carbono que esteja dentro da cadeia principal, certo? Os hidrogênios que ficam do ladinho de fora não são considerados heteroátomos, então cadeias compostas de carbonos e hidrogênios, elas são em sua maioria homogêneas, a não ser que tenha um elemento dentro, ou seja, um nitrogênio, um oxigênio, um enxofre, que torne ela uma cadeia heterogênea. Fechada ou cíclica, quando ela for aromática, ou seja, apresentar o anel aromático, aquele que tem um desenho parecido com um favo de mel em um círculo, ela é aromática, pronto. As outras classificações ficam subjetivas, ou seja, não ficam de acordo com a representação. A cicloalifática, ou simplesmente não aromática, ela é bem parecida com a aberta, com uma pequena particularidade que já vamos falar. Ela pode ser saturada ou insaturada, ou seja, os tipos de ligação, lembrando, simples ela será saturada, dupla ou tripla ligação que apresentar será insaturada. Homogênea ou heterogênea com relação ao heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono que esteja fazendo parte da cadeia principal dessa cadeia fechada. E aqui, ao invés de nós considerarmos normal ou ramificada, nós vamos considerar o mononuclear ou polinuclear, ou seja, quantos núcleos ou ainda quantos grupos, quantos ciclos que essa cadeia poderá apresentar. Principalmente se ela for aromática, ela tem uma certa classificação que pode buscar esse mononuclear ou polinuclear. Se porventura uma cadeia fechada apresentar uma continuidade, vamos assim dizer, de carbonos que não seja um grupo substituinte reconhecido, vou chamar essa cadeia de cadeia mista, ou seja, ela é aberta e também ela é fechada ao mesmo tempo,
e daí as outras classificações podem ser apresentadas à medida que elas forem aparecendo nessa cadeia, certo? Realizem as atividades aí da capa 3, se tiver dúvida pode me mandar foto e me perguntar, e realizem as atividades do caderno de exercício e mandem foto para a gente fazer a correção e o registro da tarefa feita.